Oi, galera, vamos iniciar aqui agora o nosso novo assunto do segundo trimestre, que a gente vai trabalhar com a multiplicação e divisão de números inteiros, tá? O que nós vamos estudar aqui nesses slides? Primeira coisa, antes de tratar de multiplicação e divisão de números inteiros, nós vamos fazer uma pequena revisão para lembrar alguns conceitos, né, que vocês viram ano passado, no sexto ano, que é o conceito de múltiplos e divisores e o critério de divisibilidade. Aí a gente vai adentrar, então, na multiplicação de números inteiros, algumas propriedades dessa multiplicação de números inteiros e, por fim, a divisão de números inteiros. Na aula de hoje, nós vamos relembrar os conceitos de múltiplos divisores e os critérios de divisibilidade e a multiplicação de números inteiros. Os demais assuntos ficarão para as próximas aulas, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar o que é um múltiplo de um número. Bom, o múltiplo de um número, a gente sabe ali que a palavra múltiplo está ligada à ideia de multiplicação, né? E aí, eu trago uma pergunta aqui para vocês. Como é que a gente pode obter, né, um múltiplo de número natural? Para isso, basta a gente multiplicar pela sucessão de números naturais que corresponde a este mesmo número. Como assim? Vamos ver aqui agora. Peguei aqui o exemplo da multiplicação do número 4. Para a gente identificar ali quais são os múltiplos de 4, a gente vai pegar os números naturais, né, na ordem de 1 em diante ou de 0 em diante e vai multiplicar por ele ali. A gente pode multiplicar, né, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. E os resultados dessas multiplicações serão os múltiplos desse número. Assim, eu escrevi aqui alguns múltiplos do número 4, né? 0, o próprio 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. E assim por diante, né? Então, o múltiplo vai ser o resultado dessa multiplicação, né? E aí a gente tem uma observação importante. A palavra múltiplo, né, está associada também com a palavra de divisão, ou seja, ser múltiplo é o mesmo que ser divisível por aquele número, ou seja, 4 é um múltiplo de 4, porque quando eu dividir 4 por 4, eu vou ter um resultado 1 e vou deixar o resto 0. Isso significa que 4 é múltiplo do número 4. Se eu pegar 12 e dividir por 4, eu vou obter um resultado 3 ali, né? E o resto 0. Ou seja, isso significa que 12 é múltiplo do número 4 e assim por diante. Vamos ver agora, relembrando divisores de um número. O que significa ser divisor de um número, né? Ao dividir um número A por um número B, sendo B diferente de 0, e o resto dessa divisão for igual a 0, dizemos que B é divisor de A. Ou seja, se a gente pegar um número, dois números ali, dividir um pelo outro, e o resultado dessa divisão for 0, né, a gente vai obter, com certeza, que esse número é um divisor do outro. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho 100 dividido por 10 ali. Quando eu dividir 100 por 10, eu tenho 10 como resultado, e o resto dessa divisão vai ser 0. Então, a gente pode dizer que 10 é um divisor de 100. A mesma coisa para o número 12. Aqui eu tenho outro exemplo, a gente identificar um número que não é divisor do outro. Eu tenho 12 dividido por 8. Isso deu 1, como o meu quociente ali, né, o meu resultado, e o resto dessa divisão é 4. Então, dizemos que 8 não é divisor de 12. Toda vez que um número deixar resto diferente de 0, significa que ele não é divisor daquele número, tá? Vamos relembrar agora os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São os critérios que a gente utiliza para dividir um número pelo outro, para saber de logo de cara, assim, como é que um número é divisível por outro, sem a gente precisar fazer muita conta. Então, a gente, para identificar aqui, primeira coisa, para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par ou terminar em 0. Para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, se eu pego um número e somo seus algarismos e o resultado dele dá um número que ele é múltiplo de 3, ele também será divisível por 3. Exemplo, se eu quero saber se o número 12 é divisível por 3, então eu somo 2 mais 1 igual a 3. 3 é divisível por 3, portanto, 12 também será divisível por 3. Para saber se o número é divisível por 4, a gente precisa saber duas coisas, né? Os dois números últimos da direita tem que ser divisível por 4, ou se o número terminar em 0, 0. Todo número que terminar em 0, 0, ele será, consequentemente, divisível por 4.
Por 5 é um dos mais fáceis, né? Se terminar em 0 ou 5, a gente sabe que o número é divisível por 5. Divisível por 6. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, ele tem que ser par terminado em 0 e a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Por 7, se o último algarismo do número for multiplicado por 2 ali e o restante desse algarismo for um número múltiplo de 7, esse número também será divisível por 7. Por 8, se terminar em 0, 0, e se os 3 algarismos da direita for divisível por 8. Por 9, se a soma dos seus algarismos for divisível por 9, assim como no 3, né? Se a gente somar os algarismos do número ali e esse número for um múltiplo de 9, ele também será divisível por 9. Por 10, é todo número que termina em 0, ele consequentemente será divisível por 10. E assim, gente, só um detalhe, a gente está falando aqui de divisões exatas, tá? Divisões exatas que deixam o resto 0. Porque, obviamente, se a gente for trabalhar com números decimais e números que deixam o resto diferente de 0, a gente pode dividir qualquer número um pelo outro. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de multiplicação que deixa o resto 0, tá? Vamos lá, vamos adentrar, de fato, no assunto que a gente vai estudar hoje, que é a multiplicação de números inteiros. A multiplicação de números inteiros nada mais é do que a gente pegar uma adição e reescrever de uma forma reduzida. Por exemplo, eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. Se eu quiser escrever isso de forma reduzida, eu posso dizer que eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes ali, né? Então, eu tenho 2 vezes 4, isso vai me dar um resultado 8. Ou se eu tiver menos 3, menos 3, menos 3, mais menos 3, eu tenho o número menos 3 3 vezes, e isso vai me dar um resultado de menos 27, ok? E aí tem alguns detalhes importantes que a gente tem que se atentar dentro da multiplicação com números inteiros. Porque, como a gente viu na última unidade, os números inteiros a gente tem números positivos e negativos. E isso vai mudar um pouquinho, né, o resultado dessas multiplicações. Vamos ver. Importantíssimo dentro da multiplicação de números inteiros é o jogo de sinal, né? A gente tem que prestar muita atenção nesse jogo de sinais. Porque, como eu disse, a gente está trabalhando com números positivos e negativos. E para isso, a gente vai ter sim que obedecer algumas regras dentro dessa multiplicação. Vamos ver aqui as regrinhas, ó. Toda vez que eu tiver um número positivo multiplicado por um número positivo, eu vou ter um resultado positivo. Um número negativo multiplicado por um número negativo, eu vou ter um resultado positivo. Um número negativo multiplicado por um número positivo, eu vou ter um resultado negativo. Um número negativo multiplicado por um número positivo, eu vou ter um resultado também negativo. Então, essa tabela aqui é importante que vocês tomem nota no caderno para lembrar e praticar isso quando estiverem fazendo as atividades referente a esse assunto, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma tabelinha que eu criei para mostrar a ideia da multiplicação. Lembrando que aqui, né, dentro desse assunto de multiplicação, a gente vai utilizar o pontinho como sinal de multiplicação para um número e não mais o x, né? Então, vamos ver aqui. O primeiro número é 5. A operação aqui que a gente vê, esse pontinho azul, é a multiplicação. E o segundo número é 7. Então, eu tenho um número positivo 5 multiplicado pelo segundo número positivo, que é 7. Eu tenho um resultado mais 35. Então, novamente, na segunda linha eu tenho o número positivo 5 multiplicado, só que dessa vez por um número negativo, que é 7. Então, de acordo lá com aquela tabela que eu fiz, eu tenho um número positivo multiplicado com negativo. O resultado disso vai ser negativo. Eu tenho aqui um número, na terceira linha, eu tenho o número menos 2 multiplicado por 3. Então, eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo. O meu resultado vai ser negativo, menos 6. E, mais uma vez, um número negativo multiplicado por um número negativo, que eu tenho aqui menos 2 multiplicado por menos 3, eu tenho mais 6. Então, eu já até disse isso a vocês uma vez na sala de aula, daquela tabelinha do jogo de sinais, ó. O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo.
e o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Pra gente fazer uma brincadeira aí com essa questão do jogo de sinal. Isso é muito fácil, é muito prático. Com o tempo que vocês forem fazendo as contas e praticando, vocês vão assimilar isso. Vai ficar tão automático, né? Que vocês vão saber fazer isso muito rapidamente. Então, assim, nós encerramos nossa aula de hoje por aqui. Eu deixo para vocês a atividade do capítulo 4 do módulo de vocês, a página 4, 5, 6, 7 e 8, que é referente aos múltiplos e divisores de um número. Tem um assunto aqui de critério de divisibilidade, certo? Vocês vão fazer essa atividade para praticar um pouquinho desse assunto da aula de hoje, certo? Ficamos por aqui.